segunda edição. Nesta sexta-feira temos temperatura na marca de 21 graus aqui em Cascavel. Olha, 47% das empresas de médio porte sofreram impacto da crise, pelo menos é o que diz uma pesquisa. Especialistas vinculados à Fundação Dom Cabral apontam agilidade na tomada de decisões e resiliência como pilares da gestão para aliviar os efeitos da economia, os efeitos da Covid na economia. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Clodoaldo de Oliveira. O Clodoaldo de Oliveira, que é diretor executivo da J. Valério, que está à frente dessa pesquisa aí da Fundação Dom Cabral. Boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Clodoaldo. Quero te agradecer já de antemão você ter arrumado um espacinho na sua agenda para nos atender. Antes de qualquer pergunta aqui, eu já quero abordar essa questão com você, Clodoaldo. Realmente, a tomada de decisões rápidas, né, foi um dos pontos cruciais de muitos, o que fez muitos empresários aí conseguirem não sentirem tanto os efeitos da crise provocada pela Covid-19, a crise na economia provocada pela Covid, né? Sem dúvida, Cris. Essa capacidade de tomada de decisão ágil é um dos elementos fundamentais quando você passa por uma situação como essa que nós temos enfrentado, principalmente quando o cenário ele é de inconstância, né? A todo momento as situações se desenhavam de uma forma diferente, então essa capacidade de mobilização e tomada de decisão rápida, ela é um dos elementos fundamentais, não o único, mas é um elemento fundamental para que você obtenha sucesso aí, saia dessa turbulência da melhor maneira possível, né? Aliás, foi uma das palavras que a gente mais tem ouvido aqui nesse tempo todo aí de pandemia, mais de um ano de pandemia, uma das palavras que nós mais ouvimos aqui é resiliência, né? O brasileiro tem realmente essa capacidade, muitos empresários se valeram da resiliência para poderem recomeçar ou se manterem no mercado. Sem dúvida. Inclusive, a pesquisa apontou como uma das principais características, se não a principal, dos gestores brasileiros, é a resiliência, né? E isso já era sabido mesmo antes dessa situação, que o empreendedor brasileiro tem essa característica, e nesse momento que nós vivemos foi uma característica fundamental para que ele pudesse conseguir se manter vivo, né? Sobreviver a essa tormenta toda. E aí o objetivo, um dos objetivos dessa pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral foi poder levantar isso, né, junto às médias empresas. O objetivo principal, Cris, é orientar os acionistas e os gestores das médias empresas, que são enquadradas num faturamento entre 5 milhões e 500 milhões ano. Foram abordadas cerca de 450 empresas brasileiras para avaliar os efeitos da pandemia nos seus negócios. E a intenção da J. Valério e da Fundação Dom Cabral, principalmente, é apoiar os executivos naquilo que nós fazemos de melhor, que é a construção de estratégias para minimizar o impacto da crise econômica, que é uma consequência natural da pandemia no mundo inteiro, né? Eu tenho uma informação aqui, Clodoaldo, que um dos aspectos avaliados na pesquisa foi a produtividade das médias empresas nesse cenário de crise. E nesse quesito, como que as corporações se saíram? Veja só, a gente falava há pouco de resiliência, e quando a gente fala em resiliência e num cenário como esse, o principal ponto vislumbrado é você conseguir manter pelo menos, né, a sua produtividade. 53% dos entrevistados disseram que não sofreram os efeitos da crise, enquanto 30% afirmaram que o impacto da pandemia foi positivo para os seus negócios e 9% que foi muito positivo. Ou seja, algumas empresas não só passaram ilesas pelas intempéries da pandemia, da Covid, como conseguiram melhorar a sua produtividade, em média, na faixa de 22%. Isso é muito importante, né? E quais baseado nessa pesquisa, a gente pode dizer, tem um jargão que se usa muito aí no mundo corporativo, né? Que é numa crise que a gente vê as oportunidades, né? A crise gera oportunidades, né? Dá para dizer que realmente isso aconteceu, Clodoaldo? Dá sim, Cris, com certeza. 56% das empresas afirmaram que se saíram melhor que os seus concorrentes. Só 4% nessa pesquisa avaliam que ficaram atrás dos concorrentes. E aqui é muito importante reforçar, como você mesma disse, nesse jargão de que a crise gera oportunidades, e é verdadeiro,
mas ele é verdadeiro para as empresas e para os executivos que estão preparados para enfrentar um momento como esse. Aí eu destaco conhecimento, iniciativa, criatividade, receptividade e capacidade de adaptação a mudanças são características essenciais para que você possa enxergar e aproveitar oportunidades que as adversidades podem nos trazer, né? E alguns setores se destacaram mais nesse cenário de crise, Clodoaldo? As empresas que obtiveram mais destaque aferido pela pesquisa foram as do setor do comércio, né? São as que figuram entre aquelas que apresentaram os melhores resultados diante desse cenário que nós estamos enfrentando aí. E dá para a gente dizer também nesse universo das médias empresas, que compreende aquelas com faturamento anual entre 5 milhões e 500 milhões por ano, dá para dizer que essas empresas sofreram um impacto menor diante da crise? As empresas que apresentaram um cenário de menor impacto diante da crise foram aquelas, a maior parte pelo menos, aquelas que faturamento a partir de 200 milhões. Essas tiveram uma tendência a ter impactos positivos. Essas organizações mostraram que a agilidade na tomada de decisões, como nós já comentávamos no início da nossa conversa, nas adequações e nas melhorias dos seus processos internos e principalmente na sua capacidade de assumir riscos calculados, que é fundamental para quem quer se manter competitivo e até mesmo melhorar o seu posicionamento no mercado num momento como esse, né? Pois é, e dá para a gente falar também, vocês conseguiram levantar também quais os maiores, com essa pesquisa, aí, conversando com os empresários desses diversos setores, quais são os maiores aprendizados que essas médias empresas carregam na bagagem após enfrentarem todos esses desafios no ano passado, em 2020? Sem dúvida. Inclusive, os próprios entrevistados relacionaram aí quais eram as principais palavras que remetiam a esses aprendizados e que ficaram como ensinamentos principais. E eu vou citar algumas delas aqui. Caixa, por exemplo. Em situações como essa, as medidas de proteção de caixa são cruciais e determinantes. Foram as primeiras medidas tomadas pela maioria das empresas, né? Proteção ao seu caixa. Segundo, inovação. A quebra de paradigmas e conceitos se revelou contundente em praticamente todos os segmentos. Então, inovar nesse momento, principalmente, significou sobreviver. Aí vem agilidade, porque a tomada de decisões precisa ser ágil, como nós já falamos. A velocidade ou a lentidão podem determinar a continuidade ou não do negócio. E uma última palavra que eu destaco aqui, que é fundamental, essa a mais importante, que são pessoas. Mais do que nunca, num cenário altamente tecnológico e digital, a valorização do capital humano é prioridade total. Em março, nós realizamos um fórum empresarial, um dos principais debates, envolvendo especialistas de níveis nacional e internacional, juntamente com executivos de grandes corporações, cujo tema era inovação e transformação digital. Todos foram unânimes em destacar a importância da humanização na gestão dos negócios. Então, pessoas foco sempre, e num momento como esse, mais ainda, né? E até baseado nisso tudo, dá para a gente, vocês conseguiram traçar um perfil do novo líder, que isso acabou surgindo aí com a crise? Com certeza. Essa é uma ótima pergunta, inclusive. As lideranças tiveram e têm um papel determinante, se mostram decisivas num momento como esse. A instabilidade e a impossibilidade de planejar o futuro de médio e longo prazo, gerados pela crise, colocou acionistas, presidentes e executivos no protagonismo das mudanças, né? São eles que decidem e apontam os novos caminhos. Por isso, a visão sistêmica é tão importante na condução do negócio. Outra grande lição, que já vinha sendo destacada pelos especialistas antes mesmo do início da pandemia, é a visão da liderança com propósito, né? Que engloba a necessidade de se ter preocupações que vão além dos resultados financeiros. Vão se destacar no mercado as empresas envolvidas com o progresso social, ou seja, que geram impactos positivos na comunidade onde atuam. Essa é uma mudança de extrema relevância no mundo corporativo. As novas gerações estão muito voltadas para propósito, né? Para a emoção, para a paixão com ideias. Essas novas gerações estão no topo da pirâmide do consumo. Então, qualquer empresa que vislumbra crescimento, expansão, longevidade, precisa vincular emocionalmente seu propósito ao desejo dessas gerações. Em resumo, o propósito de uma marca precisa estar alinhado com a visão de mundo ideal do seu público interno e externo, né?
Certo, Clodoaldo, a gente tem uns minutinhos aqui ainda, mas eu só queria te perguntar ainda aqui, para não passar em branco, nós temos falado muito disso também, que muitos maneiras de trabalhar que surgiram durante esse período, muita coisa não tem volta mais. As empresas tiveram que se adequar, muitas empresas não tiveram nem tempo de pensar muito para fazer essas adequações e aí tiveram que se adequar a muitas coisas, entre elas o trabalho remoto, as reuniões que antigamente eram feitas ali presencialmente, hoje muitas empresas até para cortar custos preferem fazer de maneira remota. Isso aí é uma maneira de trabalhar que não tem volta. Você acha que não tem volta ou que é possível retornar ao que era antes, Clodoaldo? Veja só, o importante nessa situação do trabalho home office, Cris, é que aí foram quebrados paradigmas, né? Muitas empresas que não conseguiam enxergar essa possibilidade em suas estruturas olham para esse modelo hoje de uma maneira diferente. É claro que é necessário uma série de adaptações em todos os sentidos, adaptações que favorecem a produtividade da empresa, adaptações que favorecem também o desempenho e o trabalho do colaborador. Mas para você ter uma ideia, cerca de 40% das empresas se adaptaram a esse modelo de trabalho e apontam que se não vão continuar com ele 100% como está hoje, no momento em que a pandemia permitir que o presencial retorne, eles pretendem ter um modelo, no mínimo, híbrido, que permita também que tenha continuidade nesse processo, porque, além de tudo, você trabalha aquilo que eu disse antes, né, o aspecto humano da gestão. Você vai poder permitir ao seu colaborador que concilie interesses pessoais com o trabalho, através de ferramentas e recursos que vão garantir que a produtividade vai permanecer. Eu posso lhe garantir que muitas empresas mudaram a sua visão com isso, e esse sim talvez tenha sido uma das maiores situações, se não a maior, de quebra de paradigmas que nós vivemos aí com a pandemia. Tá certo, Clodoaldo, eu quero agradecer muito aqui a sua participação, um assunto muito importante mesmo, e creio que muita gente se identificou aqui, muitos empresários que nos ouvem aqui, que acompanham a Rádio CBN Cascavel, se identificaram com várias dessas situações aqui que você colocou aqui, que nós abordamos, e eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, a J. Valério e a Fundação estão sempre à disposição de vocês. Tá certo, então, Clodoaldo, um grande abraço. Outro, tchau, tchau. Esse, então, foi o Clodoaldo de Oliveira, o Clodoaldo, que é diretor executivo da J. Valério, que é associado à Fundação Dom Cabral,